Quero agradecer primeiramente a Adriana, o Ibraop, pelo convite, né? O nosso presidente Paulo Zukoski também manda saudações municipalistas e, para mim, é motivo, além de uma honra, é motivo de responsabilidade estar aqui substituindo o nosso mestre municipalista. Então, a proposta era trazer os números das obras paradas, né, e um olhar municipalista dentro disso. O que acontece? Como é que eu passo aqui? Isso. A CNM realizou um levantamento de obras paradas dos últimos 10 anos, de 2012 a 2022. E, em março deste ano, esse levantamento foi concluído. Os resultados que eu vou apresentar para vocês, eles são sensíveis ao dia da extração dos dados, ou seja, até março, né, deste ano, as obras que estavam paradas ali no recorte até 2022 poderiam voltar ao movimento, né? Poderiam sair da situação de paralisadas. O diagnóstico de obras paradas levantadas pela CNM buscou mapear a situação das obras públicas sobre as responsabilidades dos governos municipais. Então, dentro desse nosso estudo, por exemplo, não tem as obras das rodovias, né? São só aquelas dos municípios mesmo. E nesse levantamento, nós concluímos que um total de 6.079 obras dentro desse recorte de 2012 a 2022. Aí algumas pessoas já podem até questionar, mas o TCU ele apresentou mais o painel deles de obras, inclusive a gente até tirou algumas informações ali. São mais de 8.000 obras que o tribunal manifestou. Mas o que acontece? O nosso recorte é diferente do deles. A começar que não tem obras, a gente não considerou ali as obras de rodovias, porque alguns contratos, eles englobam mais de um município, né? E também a questão do período que a gente considerou. Essas 6.079 obras, elas envolveram 3.473 municípios. Ou seja, 62% dos municípios brasileiros existe algum tipo de obras paradas. Há um valor que nós atualizamos pelo Índice Nacional da Construção Civil de quase 26 bilhões de reais. Quando a gente faz um recorte, um olhar pelas regiões do país, a gente consegue visualizar que os estados do Maranhão, Bahia e Pará são mais afetados, né? Ali no Maranhão, com 757 obras. E as unidades com menos obras paradas que a gente concluiu no nosso estudo foram ali o estado do Acre, Roraima, Mato Grosso do Sul e o Espírito Santo. Eu falo muito rápido, eu acho que eu vou fazer isso aqui em 10 minutos. Né? A gente consegue visualizar, pela apresentação dos dados, onde que está o ano que mais teve esse impacto. Né? Além de 2013, em 2014 foram os gargalos que a gente encontrou com mais observações de obras paradas. Agora aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão das obras da educação, né, que a gente encontra aí na televisão, o governo tem feito uma propaganda relacionada a isso, e a educação realmente é o que teve o gargalo mais forte, no sentido das obras paradas, né? Que inclui grande e média, a construção e restauração de unidades escolares e rede pública de ensino municipais. Essas obras paralisadas e inacabadas podem ser repactuadas pelos municípios. E, de acordo com o nosso levantamento, a gente conseguiu observar, de 2012 a 2022, 2.613 obras paradas, em 1.278 municípios, correspondendo, em média, a 2 obras da educação por municípios que estavam paradas. Né? Há um valor pactuado com o FNDE para esse período de 4.000 bilhões em valores também atualizados, né? Reais. Aqui também a gente consegue identificar os anos com maiores gargalos. Ali foi em 2014, mais uma vez. Né? O quadro A, a gente tem a quantidade de obras, e o quadro B, em valores reais.
Aqui a gente consegue enxergar também, mais uma vez, que a região Nordeste ali tem os gargalos mais impactados, né? Destaca que os municípios do Nordeste concentram-se em torno de 54% do total de obras, seguidos pelas regiões Norte e Sudeste. E como a gente está na região Sul, né, vamos olhar um pouquinho aqui. Então, ali na região Sul, ali a gente consegue enxergar que ali é o penúltimo, né, que tem mais impacto no sentido das obras ali paradas da educação, com quantidade de 106 municípios que foram impactados. Obras paradas e concluídas. Aqui a gente, a responsável para a área da educação, eu pedi para ela trazer um pouco mais desde quando tinha registro no CIMEC, né? Aqui a gente já ampliou o período. O primeiro estudo global a gente pegou 10 anos, de 12 a 2022, e agora a gente ampliou para 2007 para cá, porque em conta da portaria do governo que está vigente. E nesse período, a gente já tem números mais alarmantes, né? 3.119 obras educacionais paradas. A medida provisória 1174, que saiu em março deste ano, ela tem uma retomada de obras, né, que está em vigor ainda. E aí, inclusive, foi até um pleito da Confederação Nacional de Municípios, em virtude desse estudo que a gente fez, eles falaram que vão investir mais de 4 bilhões de reais, né, a partir deste ano, até 2026, vão estar pagando. Olha só, somente para os municípios, o governo precisa investir, né? Olha aí, a situação de obras paradas, que são as inacabadas e paralisadas, a gente considerou as duas como sendo paradas. Quantidade de municípios, como eu falei, 3.119. A quantidade de pactuação com o FNDE, 3 bilhões. Foi repassado 1 bilhão, e falta repassar 1 bilhão e 800, corrigidos pelo INCC, mais de 3 bilhões de reais. E as linhas concluídas a gente colocou porque, apesar de ser um número grande, mais de 10 milhões pactuados com o FNDE, mas só foram repassados por municípios 7 bilhões. Ou seja, os 3 bilhões os municípios tiraram de recurso próprio para concluir aquela obra. E quando ele tira de recurso próprio, nem todas as vezes, né, o FNDE é muita burocracia para você conseguir estar trazendo esse recurso de volta, né? E o nosso presidente ele tem buscado ter isso, porque aquilo que o município gastou com recurso próprio, ele já tinha um contrato firmado. Então, né, teria que ter essa espécie de reembolso, o que está sendo um problema. Continuando falando, né, da portaria conjunta que saiu agora, 10 de julho, e ela dispõe sobre a repactuação dessas obras paradas e inacabadas, que tem até a propaganda no governo e tudo que está passando na televisão. A manifestação de interesse dessa portaria ela foi concluída agora, dia 10 de setembro. Que os municípios tinham para poder... Não está indo aqui. Que os municípios tinham para poder manifestar interesse, né, nessa portaria. Quais foram os pleitos e os gargalos, né? Os valores de contrato atualizados pelo INCC foi o pleito da CNM, ou seja, serão quase 4 bilhões de reais, que foi um cálculo que a gente fez. Ela define ali as condições e os prazos atendidos, só que essa manifestação de interesse ela finalizou em 10 de setembro. E o corte de obras que eles utilizaram foi aquelas que estavam de 2007 até maio de 2023. É por isso que eu pedi para trazer mais as informações desde 2007. Aí, o que acontece? Só que, assim, eles não avisaram que os municípios precisavam atualizar o seu cadastro. Então, chegou ali em maio, aqueles que estavam com o cadastro atualizado, que as informações ali estavam, às vezes, de forma incompleta, ou às vezes que mudou o endereço da obra, que estava desatualizado, alguma coisa assim, ficaram de fora, né? E aí também teve, não sei se os senhores lembram, um aplicativo chamado Mãos à Obra, no qual o governo falou que os municípios precisavam manifestar interesse, que aqueles que poderiam ter tido respondido ali, poderiam ter prioridade na hora de retomar a sua obra, manifestando interesse em retomar. Só que isso ficou um pouco confuso, porque muita gente atualizou as mãos à obra e não atualizou o CIMEC.
por exemplo, né? Mas, no final das contas, o Mãos à Obra foi apenas para ter ali uma consulta, só para fazer um levantamento de número mesmo. Como eu disse, o prazo encerrado já foi agora dia 10 de setembro, e desse prazo a gente conseguiu levantar antes de vir para cá, das 3.641 obras aptas a serem incluídas no pacto de repactuação, 2.904, envolvendo 1.363 municípios que manifestaram interesse em retomada. Os estados que mais manifestaram interesse foram o estado do Acre, Maranhão, Goiás, Tocantins e Pará, 89% cada. Né? Aí agora, como eles já tiveram essa consulta, os municípios já lideraram, manifestaram interesse em retomar, tem que esperar os próximos passos do FNDE para que possa, finalmente, assim, estar recebendo esse recurso. Né? Tem que ficar ali de olho lá no CIMEC. E um ODS envolvido nas obras da educação seria o ODS 4. Né? Agora aqui eu vou estar falando um pouco sobre a questão das obras paradas da habitação. Nas obras paradas da habitação, que é ali o ODS 11, a gente considerou o levantamento do programa Minha Casa Minha Vida, considerando o período de 2011 a 2020, bem como as contratações do programa Casa Verde e Amarela, referente ao período 2021 e 2022. Às vezes, esses nomes confundem um pouco a gente, né? Vale destacar que, no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, em decorrência das contratações recentes, não foram encontrados empreendimentos com status de obras paralisadas. Sendo assim, no nosso recorte, foi considerado o período de 2012 a 2019. É importante lembrar que é possível que cada um dos empreendimentos possua uma quantidade correspondente de unidades habitacionais ainda não concluídas, calculados a partir da diferença entre a quantidade de unidades contratadas e entregues. A gente considerou aqui nas obras da habitação empreendimentos. Tem um prédio, e o prédio tem 10 andares. Né? Desses 10 andares, ali eu tenho 2 moradias paralisadas. Então, a gente considerou um empreendimento parado, né? Porque, senão, o número ia ficar muito alarmante e a gente não tinha como estar fazendo esse cálculo. Aqui também a gente consegue visualizar que o ano de 2013, mais uma vez, né, 13 e 14, foram os anos que mais impactaram esse número. Nesse levantamento foram encontrados 2.138 empreendimentos de habitação que apresentaram moradia paralisadas a um valor real da operação de mais de 9 bilhões. Em todos os empreendimentos listados existem quase 123 mil unidades habitacionais não entregues. Há uma proporção de 57 unidades paradas por empreendimento, envolvendo 1.714 municípios. Aqui, mais uma vez, a gente consegue visualizar as regiões Norte e Nordeste como as mais impactadas. Obras da saúde, né? ODS 3. Conseguem ver? 13 e 14, mais uma vez. Né? Eu deixo para vocês fazerem reflexões internas aí, quanto a esse período. A gente retirou essas informações do SISMOB, do Ministério da Saúde, que incluíam ali as obras em cancelamento e em ações paralisadas, com um total de 699 obras relacionadas a UPAs e UBS. Totalizando um valor de 288 milhões de reais. Em 2017, houve uma mudança que eles poderiam mudar o objeto das suas obras. Então, a obra da saúde, houve uma mudança nesse número, por isso que os números não são tão mais impactantes assim. Também a região Nordeste, mais uma vez, assim, lidera com tudo, né? A região Sul, a gente tem ali poucas, nesse recorte que a gente fez, de 12 a 2022, 52 obras envolvidas. Agora que as obras paradas em relação ao saneamento, né? O ODS 6. Nós utilizamos, Adriano, os dados da FUNASA para fazer esse levantamento. O que acontece? Ali, os dados da FUNASA, a gente considerou só o período de 2019. Né?
porque é muito difícil encontrar. A gente até, às vezes, utilizou ali os dados da Caixa, alguns dados da Caixa, entramos em contato com eles de forma direta, e por meio esse contato de forma direta que a gente encontrou esse número. O que acontece? O serviço de saneamento contempla o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de resíduos sólidos, os quais possuem ações de programas de diversos órgãos federais. Dessa forma, a transparência, o monitoramento e o controle social ficam prejudicados. A CNM destaca o importante papel da FUNASA para o saneamento dos pequenos municípios, né, até 50 mil habitantes. Manifestou interesse contra a extinção da FUNASA, porque agora a gente não sabe se a FUNASA existe ou não existe, ou se é um fantasma, né? Que é a volta dos que não foram. Entrando em contato com o Ministério da Gestão e Inovação, com uma das responsáveis, antes de vir para cá, eu entrei em contato, e a FUNASA, onde é que está? Onde é que estão os contratos da FUNASA? Um pouco está no Ministério da Saúde, um pouco está no Ministério das Cidades, mas quando você entra lá no Transfere Gov, você vai ver que continua com a responsabilidade da FUNASA. Mas como é que o município faz para entrar em contato, para saber ali o contrato dele, se vai estar em cláusula suspensiva, se não está o recurso? Tem que fazer um serviço aí de investigação, né? Mas qualquer coisa, tenta entrar lá em contato com a CNM, que a gente tenta ajudar, que a gente conhece as pessoas e talvez a gente encontre. Mas, enfim, na FUNASA, a gente encontrou 268 obras paradas, envolvendo os 228 municípios, né, a valores reais de 863 mil. Acho que eu passei demais, deixa eu ver. É isso mesmo. Agora, aqui, já caminhando para o final, um olhar municipalista sobre a retomada das obras. A conquista CNM. O Transfere Gov, ele liberou recentemente, os engenheiros aqui acho que vão gostar dessa parte, né, já sabem disso. Libera a importação de dados de obras na plataforma. Agora é possível cadastrar sistemas externos para enviar dados orçamentários de obras diretamente pela plataforma do Transfere Gov. A Confederação, ela pleiteava essa medida há muito tempo. Foram vários anos de negociação, de reuniões, e foi um grande avanço do trabalho para a gestão municipalista, que deixarão de preencher os engenheiros ali, várias planilhas e replanilhas, uma planilha aqui, outra planilha ali, e depois copiava e colava, e isso gera erro, né? Erro humano. Então, agora, a partir de um clique, de um próprio sistema, você consegue fazer isso. Os municípios que possuem sistemas externos, para amenizar esses dados, eles deverão cadastrar esse sistema para autenticação. Esse azul clarinho está tudo linkado. Depois, quando vocês tiverem acesso a essa apresentação, vocês vão poder ver direitinho, né? Isso foi selecionada a opção de receber dados do projeto orçamentário, CFF, via API, interface de programação de aplicação, na aba Projeto Básico de Módulo de Obras do Transfere Gov, será possível importar planilhas orçamentárias. E aqui, a gente sempre pensa assim, o que essas obras paradas, eu estava até fazendo um comentário, eu acho que eu estava lá no toalete, estava fazendo um comentário com uma pessoa, gente, essas obras paradas nunca acabam, né? Não vai ser sempre, a gente vai estar lá em 2090 falando de obras paradas novamente. Aí eu falei assim para ele, bom que a gente sempre vai ter emprego, vai ter que sempre ter forma de levantar esses dados, né? E ruim para a população, que sofre com o serviço que está ali, né, com uma creche, quantos milhões de crianças estão fora de creche porque não tem uma creche ali para poder estudar, né? Um filho que você não pode colocar, uma UPA que está parada. Então, assim, é um serviço que deixa de ser feito. E aí, às vezes, a obra começa, tem ali uma finalidade, e com o passar dos anos, com ingerência, enfim, com vários motivos que a obra fica parada, com contrato inconclusivo, com cláusula suspensiva, com licença ambiental. E aí, assim, antes do gestor começar uma obra, eu quero que aquilo ali seja uma creche, que lá onde eu moro, por exemplo. Estão construindo uma creche pública em frente ao meu prédio, né? E eu tenho um menino de 3 anos. Eu falei, olha só, a 10 passos ele já vai estar ali, né? Aí eu até falei para minha esposa, tomara que essa obra não vire uma obra paralisada. Enfim,
E, assim, tem uma forma de você colocar. Então, assim, aquilo ali vai ser uma creche. Então, ela vai atender X% da minha população. X crianças vão estar ali sendo atendidas. E sempre pensar qual a finalidade daquela obra, né? O que eu posso fazer para aquela obra não ser paralisada. Cumprir todos os prazos, fazer essa reflexão em deixar um legado, né? O meu filho, sendo matriculado nessa creche, lá, anos depois, falou, olha, você estudou numa creche pública, que era muito boa, assim, 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 os prazos foram estabelecidos, o governo cumpriu, né? Assim, o serviço chegar até a ponta, a população usufruir daquilo que ela votou, daquele gestor que ela votou, que ela confiou em administrar o seu município. E, assim, além disso tudo, dessa política, a gente sonha, lá na CNM, todo mundo, que todas as obras, sejam elas paradas, em andamentos, concluídas, elas todas estejam em um único local. Nós utilizamos, para fazer esses estudos, 5 fontes de dados, 5 fontes de informações. E isso pode ser colocado tudo dentro do Obras Gov, né? O Ministério de Gestão e Inovação tem trabalhado a respeito com isso. Esse sonho está quase se tornando realidade. E, assim, espero que o ano que vem, ou no outro ano, quando o Vibraop me convidar, né, mais uma vez, né, eu venho aqui falar que está tudo numa fonte só, que a gente conseguiu realizar esse sonho, né, da gente poder, do TCU dialogar com a gente, da gente dialogar com a Caixa, e todo mundo falar a mesma língua, porque está tudo no mesmo local. E, além de uma padronização normativa, o que é obra parada? Quais são os prazos? Cada fonte, cada lugar fala que não, é 180 dias, é 200, é 360. Então, assim, as normas serem claras, serem padronizadas e específicas. É isso que a gente pensa e é isso que a gente sonha e, principalmente, que os serviços sejam bem feitos lá na ponta. Muito obrigada.